Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos estudar áreas de figuras planas. Nós vamos relembrar, certo? Porque vocês já vêm estudando essas áreas desde o quarto aninho, lá no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, e agora no oitavo nós vamos relembrar áreas de quadrado, de retângulo e de paralelogramo. Bem, quadrado é uma figura que tem os quatro lados iguais, ele é um polígono regular, certo? Então, vamos dizer que esse quadrado, ele tem um lado medindo L, certo? Chamei de L. Como que eu vou calcular a área desse quadrado? A gente tem que escolher uma unidade de medida. Eu vou escolher um quadradinho como unidade de medida. E vou ver quantos quadradinhos desse cabem aqui dentro. Eu vou quadricular o meu quadradinho. Então, aqui, ó. Bem, eu vou contar para saber a área, quantos quadradinhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu falo que a área desse quadrado são 16 quadradinhos. Mas, poxa, Ana Paula, eu vou ficar toda hora pegando o quadradinho para medir? Claro que não. Para isso, existem as fórmulas matemáticas. O que eu vou fazer? Como vou considerar esse quadradinho com ladinho 1? Então, eu vou contar aqui quantos quadradinhos eu precisei para completar o comprimento. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Então, o lado do quadrado tem 4 unidades. Como o quadrado tem todos os lados iguais, qualquer lado que eu conte, ó, 1, 2, 3, 4. 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Para descobrir quantos quadradinhos a gente tem, basta multiplicar o lado vezes o lado. É assim que encontramos a área do quadradinho. Então, a área do quadradinho vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16. A mesma quantidade que a gente contou. O retângulo, a mesma coisa. Basta eu saber o tamanho do comprimento, que nós chamamos de base, e da altura, que é com a letrinha H, porque é a altura em inglês, certo? A altura. Então, vamos dar um valor? Vou falar que a base tem 10 centímetros e que a altura tem 5 centímetros. Então, a área do retângulo é só multiplicar a base vezes a altura, certo? Então, a área vai ser, a base vale 10 e a altura vale 5. Então, vai ser 50 centímetros. Centímetros vezes centímetros dá centímetros quadrados, que é a unidade de medida de área, certo? Então, área de quadrado, área de retângulo, é só multiplicar lado vezes lado, que é a base vezes a altura. Já o paralelogramo é como se fosse um retângulozinho torto, certo? E a sua altura é a distância perpendicular entre as bases. A base são os lados paralelos. A mesma coisa, para achar a área, eu vou multiplicar a base vezes a altura, certo? Então, vamos supor que a base mede 8 centímetros e que a altura mede 3 centímetros. Para achar a área, eu vou fazer base vezes altura. Base vezes altura, 8 vezes 3, 24 centímetros quadrados. Então, área de quadrado, área de retângulo e área de paralelogramo, basta multiplicar base vezes altura. Aí eu separei para vocês fazerem a primeira questão da página 249. Eu vou fazer a explicação e vocês vão fazer em casa, ok? Então, aqui nós temos um paralelogramo.
Como que eu acho a área dele? Base vezes a altura. Quem é a base aqui? A base é o 20. Quem é a altura? Cuidado que a altura não é o 15. A altura tem que ser a distância perpendicular. A altura aqui é 8. Então, vocês vão fazer 20 vezes 8, ok? A letra B, nós temos um quadrado. Como que eu acho? A área de quadrado é o lado vezes o lado. Quanto que mede o lado desse quadradinho? O lado mede 3. Então, vocês vão fazer 3 vezes 3. E na letra C, nós temos um retângulo. Como que eu acho a área de um retângulo? Área de retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura, lado vezes lado. Então, aqui a base é 8 e a altura é 4. Vocês vão fazer 8 vezes 4, ok? Então, esse foi o nosso módulo 27. Depois que vocês assistirem todo o vídeo, tentarem fazer os exercícios, depois tem o slidezinho com a correção para vocês, tá bom? Agora nós vamos ver mais duas áreas, que é a área do triângulo e a área do losango. Pensa comigo. Nós acabamos de ver a área do quadrado e a área do retângulo. A área do quadrado e a área do retângulo não é base vezes altura, lado vezes lado? Quando eu traço a diagonal, eu divido esse retângulo, ou esse quadrado, em dois triângulos, ó. Nós temos esse triângulo que eu vou pintar de vermelho, e nós temos esse triângulo aqui que eu vou pintar de azul, certo? A área do retângulo todo é base vezes altura. Se eu quiser a área só de um triângulozinho, eu vou fazer base vezes a altura e dividir por 2, porque o triângulo é a metade do retângulo. Então, para achar a área de um triângulo, nós vamos fazer base vezes altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Vamos fazer um exemplo? Vamos supor que a base desse triângulo mede 10 e que a altura mede 2. Como que vai ser a área? Base 10 vezes a altura, que é 2, dividido por 2. 10 vezes 2, 20. 20 dividido por 2 vai dar 10, ok? Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. De um losango, vamos de novo voltar naquele retângulo. Quando eu tenho um losango, vou desenhar aqui, ó. Quando eu acho os pontos médios aqui dos lados do retângulo e ligo, eu tenho um losango. Aí imagina que eu quero recortar esse losango. Então eu vou tirar esse pedacinho aqui e vou colocar ele aqui embaixo. Ok? Tá aqui. Eu vou recortar aquele outro pedacinho, esse pedacinho aqui. E vou colocar ele aqui. Vou pegar o outro pedacinho, vou pegar esse pedacinho aqui e vou tirar ele dali e vou colocar ele aqui. E vou tirar aquele outro pedacinho, que é esse aqui, e vou colocar aqui. O que eu posso concluir? Que de um retângulo eu consigo 2 losangos, certo? E como eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. E como de um retângulo eu consigo 2 losangos, eu posso fazer base vezes altura dividido por 2. Só que essa base, o comprimento da base do retângulo,
é chamado no losango de diagonal maior. E o lado desse retângulo é chamado no losango de diagonal menor. Então, a área fica diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Vamos fazer um exemplo? Vamos imaginar que esse losango tem diagonal maior medindo 10 e diagonal menor medindo 5. Eu quero a área. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. 50 dividido por 2, que vai dar 25. Certo? Então, nós vimos área de quadrado, lado vezes lado. Área de retângulo, base vezes altura. Área de paralelogramo, base vezes altura. Triângulo e losango é a metade dos retângulos, dos quadrados ou dos paralelogramos. A gente faz o quê? Base vezes altura dividido por 2. Lembrando que a base e a altura do losango são chamados de diagonais. Aí eu pedi para vocês fazerem apenas a letra C da primeira questão da página 258. Achar a área desse triângulo. Lembrando que eu preciso da base, que é 10, e da altura, que é perpendicular, que é 4,8. Então, vocês vão calcular a área de triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Certo? Quem é a base é 10, quem é a altura é 4,8. Aí vocês vão calcular para mim, ok? Espero que vocês tenham gostado, estudem bastante. O legal da aula gravada é que a gente pode assistir quantas vezes a gente quiser para poder relembrar a matéria, tá bom? Um beijo, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!